Tem coisas que a gente não planeja, não escolhe, não sonha, não pede. Simplesmente acontecem numa manhã comum. E a vida dobra num ângulo que você não via vindo. A Beatriz tinha 38 anos quando encontrou a menina. Não estava tentando ser mãe. Não estava pronta. Não tinha berço em casa, não tinha nome escolhido, não tinha nada. Tinha só um bebê chorando numa caixa de papelão na porta do pronto-socorro. E 2 anos depois, alguém bateu na sua porta dizendo ser a mãe daquela criança. O que Beatriz fez naquele momento vai te fazer repensar tudo o que você acha que sabe sobre amor. Beatriz Salomão era técnica de enfermagem no Hospital Regional de Santa Prudência, no interior de Minas. 38 anos, cabelos grisalhos que ela nunca quis pintar, porque dizia que cabelo conta história. Apartamento de 2 quartos que ela dividia só com uma gata chamada Nuvem, e com o silêncio que fica quando a gente passa tempo demais sozinha. Ela não era amarga. Deixa isso claro porque a gente às vezes confunde solidão com amargura. E não é a mesma coisa. Beatriz tinha amigas, tinha família, tinha uma vida que do lado de fora parecia completa. Mas tinha aquele espaço dentro. Aquele espaço que ela mesma não sabia nomear direito. Que ficava vazio numa forma específica quando ela via a criança pequena no colo de mãe no corredor do hospital. Ela tinha se casado aos 27 com o Henrique, um homem bom que simplesmente não queria filhos. Ficaram juntos 8 anos. Quando se separaram, não foi com escândalo. Foi com aquela tristeza mansa de 2 pessoas que se respeitam, mas precisam de coisas diferentes. Ele foi embora. Ela ficou. Os anos passaram. Aos 38, Beatriz tinha feito as pazes com a ideia de que talvez a maternidade não fosse o caminho dela. Não de vez. Não completamente. Mas tinha encontrado um lugar de equilíbrio onde dava para respirar. Até aquela manhã de terça-feira em abril. Eram 6h17 quando Beatriz chegou para o turno da manhã. Estava ainda tomando o café que havia comprado na padaria da esquina, quando a porteira do hospital, Dona Conceição, chamou ela pelo nome com uma voz que tinha urgência dentro. Bea, vem cá. A caixa era de papelão de supermercado, daquelas de azeite, forrada por dentro com uma camiseta azul de adulto dobrada. Dentro da caixa, embrulhada na camiseta, havia uma menina. Recém-nascida, não tinha 24 horas de vida. Beatriz viu isso de imediato pelos olhos, pela cor, pelo cordão umbilical ainda presente. Estava chorando com aquele choro fino e urgente de bebê que precisa de tudo ao mesmo tempo. Do lado dela, dentro da caixa, havia 2 itens. Uma fralda limpa dobrada e uma sapatilha de bebê. Uma só. Rosa, de crochê, do tamanho de uma palma de mão. Sem bilhete, sem nome, sem explicação. Beatriz pegou a menina no colo antes mesmo de chamar a equipe. Depois ela não soube explicar por quê. Disse que foi o corpo que decidiu antes da cabeça. A menina parou de chorar quando sentiu o calor. Oi, Beatriz disse baixinho. Eu tô aqui. Foram as palavras mais simples do mundo. E foram as mais verdadeiras que ela havia dito em muito tempo. O protocolo foi cumprido. A bebê foi atendida, estabilizada, registrada como recém-nascida abandonada. O conselho tutelar foi acionado. A polícia fez o registro. Uma assistente social de nome Fernanda, uma mulher jovem de óculos grandes que parecia carregar o peso do trabalho nos ombros, passou 2 horas no hospital fazendo perguntas que não tinham resposta. Quem deixou a criança? Ninguém viu. A câmera da entrada estava quebrada havia 3 semanas. Havia um pedido de manutenção protocolado, sem resposta. A camiseta azul não tinha etiqueta identificável. A bebê foi encaminhada para um abrigo municipal enquanto os trâmites legais corriam. Beatriz soube disso no final do turno e sentiu alguma coisa apertar no peito de um jeito que ela não esperava. Nos dias seguintes, ela perguntou para a Fernanda como estava a menina. Depois perguntou de novo, e de novo. Na 4ª vez, a Fernanda olhou para ela de um jeito diferente, aquele jeito de profissional que reconhece um padrão, e perguntou diretamente: Você quer entrar no cadastro de adoção? Beatriz foi para casa naquela noite e ficou sentada na cozinha por 2 horas olhando para a xícara de chá esfriando na mesa. Ligou para a mãe. Mãe, eu acho que vou adotar uma criança. Silêncio do outro lado. Que criança? Uma que eu encontrei. Outro silêncio. Depois, Beatriz, você tem 38 anos e trabalha em turno. Eu sei, mãe. Você mora sozinha. Eu sei. E você já decidiu, né? Uma pausa. Já. O processo de adoção durou 11 meses. 11 meses de visitas ao abrigo, de papelada, de curso obrigatório, de avaliação psicológica, de audiências, de dias em que a burocracia parecia projetada para exaurir quem não desiste.
Beatriz não desistiu. Numa tarde de março, com a menina já com quase 1 ano de vida, o juiz assinou o documento. Beatriz saiu do fórum com a criança no colo e a certidão na bolsa e ficou parada na calçada por um longo minuto sem conseguir se mover. A Fernanda, que havia acompanhado o processo todo, estava do lado. E aí, como tá se sentindo? Beatriz olhou para a menina, que olhava para ela com aqueles olhos que já reconheciam o rosto dela como o rosto mais seguro do mundo, e disse, igual a primeira vez que eu assegurei, que era onde eu devia estar. Ela chamou a filha de Iris. A Iris tinha 2 anos e 3 meses quando o interfone tocou num sábado de manhã. Beatriz estava na cozinha fazendo mingau. A Iris no cadeirão, brincando com uma colher de pau. A gata nuvem enrolada debaixo da cadeira. Uma manhã comum. Uma daquelas manhãs que a gente não sabe na hora que vai guardar para sempre. Quem é? Meu nome é Simone. Eu preciso falar com você. É sobre uma criança. Beatriz ficou imóvel com a mão no interfone. Que criança? Uma pausa longa do outro lado. Uma que eu deixei no hospital, 2 anos atrás, em abril. O mundo não parou. As pessoas falam que o mundo para nessas horas, mas não para. A colher da Iris caiu no chão com um barulho. A nuvem saiu debaixo da cadeira. O mingau continuou borbulhando no fogo. Beatriz desligou o fogo. Pegou a Iris no colo. Ficou parada no meio da cozinha por 30 segundos fazendo a pergunta que não queria fazer, mas que precisava ser feita. Souba. Simone tinha 24 anos. Era magra, de cabelos escuros presos num rabo de cavalo. Olhos fundos que tinham o jeito de quem dormiu mal por tempo demais. Estava bem vestida. Não era uma pessoa em situação de rua. Era uma pessoa que havia passado por algo difícil e havia sobrevivido. Isso Beatriz reconhecia. Via no trabalho todo dia. Sentaram na mesa da cozinha. A Iris ficou no colo de Beatriz, curiosa com a visita, sem entender nada. Simone olhou para a menina por um longo tempo sem falar. Quando falou, a voz saiu pequena. Ela tem os olhos do pai. Beatriz esperou. A história que veio foi a história de uma menina de 21 anos, que havia engravidado de um relacionamento que não prestava, que havia fugido com medo, que havia chegado àquela cidade sem conhecer ninguém, que havia parido sozinha numa pensão e que havia tomado a decisão mais desesperada da vida porque achava que não tinha mais nenhuma. Eu não vim tirar ela de você, Simone disse finalmente olhando para Beatriz. Eu sei que não tenho esse direito. Ela é sua filha, legalmente, emocionalmente, em tudo. Eu vim porque eu precisava saber se ela estava bem. Precisava ver. Beatriz olhou para Iris. Iris estava enroscando o dedo no botão da blusa dela, distraída, completamente alheia ao peso daquele momento. Ela está bem, Beatriz disse. A voz saiu firme, mas não fria. Ela está muito bem. Simone fechou os olhos por um segundo. Quando abriu, tinha uma lágrima descendo pelo rosto que ela não tentou esconder. Elas ficaram na mesa por quase 2 horas. Beatriz não planejou o que fez. Não havia manual para aquela situação. Não havia resposta certa preparada com antecedência. Foi indo com o que tinha, que era o instinto de uma mulher que passou 11 meses lutando para ser mãe e que sabia, de um jeito que não precisava de argumento, que o amor não é recurso finito. Mostrou fotos no celular. A Iris engatinhando pela primeira vez. A Iris na festa de 1 ano com bolo de cenoura no rosto. A Iris dormindo com a gata nuvem encostada nas costas. Simone olhava para cada foto com aquela expressão que não tem nome, mas que toda mãe reconhece. Aquela mistura de alegria e de dor que vive no mesmo lugar. Essa sapatilha, Beatriz disse de repente, levantando. Foi até o quarto. Voltou com uma caixinha pequena. Abriu. Dentro estava a sapatilha de crochê rosa. Eu guardei. Não sei porquê. Guardei desde o primeiro dia. Simone estendeu a mão devagar. Tocou a sapatilha com a ponta dos dedos. A minha avó fez, ela disse baixinho. Eu fiz o enxoval dela. Fiz tudo durante a gravidez inteira. E na hora que fui deixar ela, só consegui pegar uma. A outra ficou na pensão. Beatriz ficou olhando para Simone segurando a sapatilha. E tomou uma decisão que ela mesma só entendeu completamente depois. Você quer ser parte da vida dela? Simone levantou os olhos. Não como mãe, Beatriz continuou. Ela tem uma mãe, mas como alguém que existe. Alguém que ela pode conhecer quando for grande o suficiente para entender. Alguém que a gente não esconde. O silêncio que se seguiu foi o tipo de silêncio que muda a coisa. Por que você faria isso? Simone perguntou.
Beatriz olhou para a filha, que havia escorregado do colo e estava agora no chão tentando alcançar a cauda da nuvem. Porque ela vai crescer e vai ter perguntas, e eu prefiro que ela encontre respostas do que encontre ausências. Simone saiu 2 horas depois com o número de Beatriz no celular e a sapatilha na bolsa. Beatriz ficou na porta do apartamento olhando o elevador fechar. Depois voltou para dentro, pegou a Iris no colo, se sentou no sofá e ficou ali por um bom tempo sem fazer nada. A nuvem pulou no sofá e se enrolou do lado delas. A mãe dela ligou naquela noite. Como foi o dia? Normal, Beatriz disse. Foi um dia normal. Não era mentira. Era o dia mais importante da vida dela, disfarçado de manhã de mingau e tarde de sofá. Era exatamente assim que as coisas grandes chegam. Não com fanfarra, não com sinal de aviso, mas quietas e enormes ao mesmo tempo. Nos meses seguintes, Simone e Beatriz trocaram mensagens esporádicas. Fotos da Iris nos aniversários. Uma mensagem no Natal. Uma ligação rápida quando a Iris falou a primeira frase completa. Não era família. Não era amizade. Era outra coisa. Uma coisa que não tem nome ainda na língua portuguesa, mas que existe. A Iris tem 4 anos agora. Sabe o nome de todas as plantas do apartamento porque Beatriz ensinou. Chama a gata de Nuvinha porque achou que nuvem era nome curto demais. Dorme com a sapatilha de crochê na prateleira do quarto. Não sabe ainda o que ela significa, mas sabe que é importante porque a mãe guarda com cuidado. Beatriz não sabe ainda como vai contar essa história para a filha. Sabe que vai contar. Isso nunca foi questão. A questão é a hora, a palavra, o jeito de transformar uma manhã de abril com caixa de papelão na porta do hospital em algo que a menina carregue não como peso, mas como parte de quem ela é. Por enquanto, toda vez que a Iris pergunta de onde veio, Beatriz diz a verdade mais simples que existe. Você chegou até mim e eu soube que era você. A Iris aceita essa resposta com a tranquilidade de quem ainda não aprendeu a duvidar do amor. Que bom que existe uma fase assim. Que bom que existe gente como a Beatriz para proteger essa fase enquanto ela dura.